povo doce, como que vocês estão? Hoje nós vamos preparar uma receita super especial de bolo de manga com coco. Você já viu esse bolo? Vem comigo que eu vou te mostrar e você vai adorar essa receita. Aqui eu vou começar pegando a manga. Gente, para fazer essa receita eu estou utilizando a manga Palmer, aquela que não tem aqueles fiapinhos indesejáveis. Então é bem importante, tá? Utiliza essa que o teu bolo vai ficar perfeito. Aqui eu vou utilizar 2,5 xícaras de manga, tá? Cortadinha. Lembrando que a xícara que eu utilizo é essa daqui, tá? De medida mesmo. Então eu vou colocar aqui dentro do processador e levar para bater. Ah, Yara, eu não tenho processador. Gente, pode ser também no liquidificador, tá? Dá super certo. Cadê a tampa? Aqui. Deixa eu pegar a tampa, colocar aqui. Não tá sabendo usar o equipamento, Yara? Encaixou. Bora lá. Bateu bem essa manga, ficou desse jeitinho aqui, ó. Você já pode reservar ela pra gente começar o nosso bolo. Deixar aqui no cantinho. Agora é o seguinte, nós vamos começar colocando ovos aqui dentro desse bolo. Aqui eu vou utilizar 4 ovos, tá? Esses meus ovos são grandes, ó. E é interessante você sempre deixar ele em temperatura ambiente para fazer esse bolo, tá? Ou qualquer bolo que você faça, sempre ovos em temperatura ambiente, tá? Já acrescentei os ovos aqui dentro, vou colocar o quê? O óleo. Aqui eu tô utilizando 1/3 de xícara de óleo naquelas medidinhas, mas lembrando que eu vou deixar tudo também na descrição em gramas, tá? Aqui eu já vou começar a mexer para dissolver esses ovos aqui junto com esse óleo, tá? Ó, agora eu entro aqui, ó, para realmente misturar super bem, tá? O ovo é muito importante você misturar ele aqui com esse óleo para não ficar nenhum pedacinho indesejável de ovo. Então a gente precisa fazer isso. Dissolveu bem, ó, tá tudo bem dissolvido, a gente já pode entrar com aquela manga que a gente bateu. Aquele purezinho aqui, ó, suquinho, digamos, de manga. E lembrando, gente, já tava esquecendo, é importante vocês escolherem uma manga bem madura, saborosa para fazer esse bolo. Quanto mais madura, mais sabor vai trazer aqui pro bolo. Vou colocar o açúcar, 1,5 xícaras, tá? Então, já vou adicionar aqui o açúcar. Pode colocar tudo de uma vez, tá? E aqui é o seguinte, nós vamos começar a colocar a farinha de trigo. Vou precisar de uma peneira, tá? Para dissolver todos os gruminhos, se tiver nesse trigo. Sempre tem, né? É difícil você comprar um trigo que não tenha gruminho. Então, pega uma peneira para poder dissolver tudo. E aqui a gente vai acrescentando o trigo, tá? Vou colocando ele aqui aos poucos, vou mexendo, tá? Para agregar aqui nessa preparação. Então, aqui a gente já vai mexendo, para depois adicionando o restante do trigo. Eu gosto de colocar pelo menos em 3 partes, tá? Porque daí eu controlo aqui, eu vou peneirando, vou controlando esse trigo aqui que eu vou adicionando, para não ter perigo também dele não dissolver na massa, tá? Porque às vezes a hora que você tá mexendo ali, se você mexe muito rápido, ele não consegue dissolver por completo. Então, por isso que eu gosto de fazer assim em partes, tá?
E para deixar esse bolo ainda mais gostoso, nós vamos colocar pedacinhos de manga aqui dentro. Então, eu vou deixar aqui do ladinho esse bolo. Vou pegar aqui 1,5 xícara de manga cortadinha em pedacinhos. Vou acrescentar a farinha de trigo. E aqui tá o truquezinho. A farinha de trigo, quando a gente adiciona aqui na manga, a hora que você coloca na massa, não desce essa manga, tá? Porque senão ela desce e fica lá no fundo e a gente quer que fique no meio. Então, fica aí mais uma dica para vocês. E aqui, ó, vou mexendo, tá? Para adicionar bem esse trigo aqui nessa manga, tá? É importante ficar bem passadinha essa manga aqui no trigo. Agora a gente já pode entrar com a manga, tá? Então, vou colocar a manga aqui dentro. Vou adicionar aqui dentro essa preparação. E aqui eu vou dar aquela misturada, tá? Misturadinha. Misturou bem aqui nessa massa. Podemos já colocar o fermento de bolo, tá? 1 colher de sopa é o suficiente. Vou colocar aqui dentro. Vou mexer bem, tá? Essa parte também é bem importante, mexer bem esse fermento aqui nessa massinha de bolo, tá? Porque às vezes quando você não mexe bem, teu bolo não vai crescer direito, ou fica pedacinhos aí de fermento. Mexe bem para agregar bem aqui nessa massa. Agregou bem, já podemos colocar dentro de uma forma. E aqui eu escolhi uma forma com esse buraquinho aqui no meio, que eu acho que vai trazer um charme aí pro nosso bolo. Lembrando que ela é sempre untada com manteiga, com margarina e muita farinha de trigo, tá? Para não grudar. Aqui eu já vou despejar aqui dentro. E vai vendo a cor aqui desse bolo, gente. Olha que coisa mais linda, bem amarelinho. E o aroma, então, incrível. Bora levar o nosso bolo para assar em 180 graus até ele ficar bem douradinho. Lembra sempre de pré-aquecer o forno, tá? Uns 5 minutinhos antes, para o nosso bolo crescer, entrar ali na temperatura ideal. Para fazer a nossa cobertura do bolo, nós vamos precisar de manteiga. Aqui eu vou entrar 1 colher de sobremesa de manteiga, tá? Vou colocar aqui dentro da panela. Vou colocar o coco, 30 gramas de coco já raladinho, aquele de supermercado mesmo, tá? Aqui, lembrando que eu estou utilizando aquele sem açúcar. Mas aí fica a sua escolha, né? E aqui eu vou colocar o leite condensado, 1 caixinha, tá? E aqui eu vou começar misturando tudo isso, né? Dar aquela boa mexidinha. E para fazer a nossa cobertura, nós vamos deixar o nosso brigadeiro aqui cozinhando, lembrando que é sempre mexendo, tá? Todos os cantinhos para não grudar. Então é bem importante você mexer sempre, tá? E aqui a gente vai deixar essa manteiga derretendo, vamos mexer e vocês vão acompanhando comigo o ponto desse brigadeiro. O brigadeiro já tá pronto e vem conferir aqui comigo. O ponto dele é quando ele desgruda da panela. Vocês estão vendo aqui, ó, você puxa e ele tá desgrudando. Esse é o ponto ideal. E lembra sempre de fazer ele em fogo baixo ou para médio, tá? Mas sempre mexendo muito bem para não ter perigo de grudar. Esse é o segredinho do brigadeiro. O bolo já tá pronto, bem douradinho, bem lindo. E lembra que eu falei para vocês passarem um trigo na manga? Olha os pedacinhos aqui por cima, ó. Coisa linda. E agora nós vamos colocar a cobertura aqui no nosso bolo. A gente preparou aquele brigadeiro de coco, agora a gente vai vir colocando aqui por cima. Aqui eu já vou colocando assim, ó, ele ficou com uma textura mais durinha, mas a gente vai vir, ó, colocando aqui por partes,
Coloca assim, ó, separadinho. Ó, aqui eu já tô espalhando aqui, ó. Já dá pra começar espalhando esse brigadeiro aqui por cima, tá? Vai vir assim, ó. Aqui na colher mesmo. Aqui é no rústico, mas olha que coisa linda que fica. É o rústico que fica perfeito, né? Que fica lindo. Igual eu falo, é tão bonito de ver o perfeito sendo imperfeito, né? Porque é bonito assim, ó, essas texturinhas aqui, ó, por cima. E aqui eu já vou vir colocando o coco ainda por cima, tá? Aqui eu separei mais ou menos umas 50 gramas de coco raladinho. E aqui eu já vou jogando aqui por cima dessa cobertura, ó. E olha que coisa mais linda. Gente, olha a textura desse bolo. Super úmido, maciozinho. Olha, vou cortar aqui, ó. Derrete. E esses pedacinhos aqui, ó, de manga, complementa ainda mais esse bolo. Hum. Gente, esse bolo tá surreal. E essa combinação de manga com coco perfeita. Tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigada pela companhia. Um grande abraço doce. Não esquece de ativar o sininho para você receber toda semana as novidades aqui do canal. Aproveita para compartilhar essa receita também com seus amigos e com a sua família. E não esquece também de dar o hype, tá bom? Um grande abraço, tchau!